chama cultura. Vamos ver. Água é uma coisa boa. Água é boa, não é? É. Meu Deus, o que é? É necessário? É, não é? Se eu tomar 30 barricas de água de uma vez, o que acontece? E se eu deixar de tomar água, o que acontece? Se eu não tomo água, o que acontece? Morro de sede, certo? Se eu tomo demais, morro afogado. Certo? Então, o sal, se eu como demais, o que acontece? Dou uma colher de sal para alguém. Uma colher de sopa de sal para alguém. O que acontece? A pessoa morre. Se eu nunca dou sal, a pessoa fica doente. Certo? Tudo que é demais para um lado ou para o outro é errado. Certo? O dinheiro é bom? Quantos anos tem com o dinheiro? 2. Nem tomar água tem. Tomar demais ou tomar de menos. Sal demais, sal de menos. O dinheiro demais é errado. De menos é errado. Certo? O dinheiro, a pessoa com os nus do dinheiro, quando só guarda o dinheiro, é valente. Quando joga o dinheiro fora, é perdulário. É 2 lixos. Certo? No vinho, 2 lixos. Tomar demais, bebe. Tomar de menos faz mal. Tá? Tá certo? Todas as pessoas assim. Jogo. Jogar futebol, né, Igor? Jogar demais, passar o dia inteiro jogando futebol. Dá uma bomba na escola, não é isso? Jogar de menos também faz mal. Tudo bem? Todas as coisas nós podemos desequilibrar. Ou para mais ou para menos. Tudo bem? Tem que ver isso? Nosso Senhor deu conselhos muito bons. Nosso Senhor deu conselhos muito bons. Por exemplo, Nosso Senhor disse... deixa eu pegar um... Por exemplo, na questão do dinheiro. Nosso Senhor combate a avareza, tá certo? E combate também a prodigalidade. Aquele moço que pediu a herança do pai foi embora e gastou todo o dinheiro do pai, lembra não? O filho pródigo. Nosso Senhor condenou, ele foi pródigo. Pródigo quer dizer jogar tudo fora. Certo? Isso é pecado. O avarento também é pecado. Mas o avarento, a gente vai sair com ele para viajar, chega na hora do almoço, fala, vamos almoçar? Fala, não, estou com fome. E se diz, vamos almoçar. Fala, tá, vamos almoçar então. Vamos almoçar? Não, vamos na pastelaria. Já na pastelaria, e a gente aparece 10 pastéis. O outro, você não vai pedir? Não, já, estou satisfeito, cheirei aqui. O aparelho, o cheiro é de graça. Está errado, certo? Está bem entendido, não? O dinheiro é bom. Se eu amo por demais, o dinheiro eu pego. Se eu amo de menos, eu pego. Tá? Tá certo? Compreender bem, não? Por isso nosso Senhor disse que ele traz os pobres de espírito. De espírito, aqueles que não dão importância ao dinheiro. Porque um rico que dá importância ao dinheiro é maldito. E um favelado que só pensa em ganhar direito na mega-sena é maldito, ele vive por dinheiro. Viver por dinheiro pode-se viver na riqueza ou na miséria. O miserável que só pensa em ganhar dinheiro, ele é rico de espírito, tem toda a cabeça dele metida no dinheiro. É claro? Isso é rosa, né? Tem a cabeça dela, a cabeça metida no dinheiro, certo? Tudo bem? Por isso nosso Senhor fez os mandamentos. Os mandamentos condenam sempre os 2 exageros. Certo? Então, na autoridade, um professor muito bravo. Pensou! Vai bater para fora. O Igor tomou um susto. É claro que esse professor é maluco. O aluno piscou, ele vai gritar assim com o aluno, é doido. Um professor que permite fazer qualquer coisa. Depois, se você me espera, te conto uma história. Um professor, então, que é bravo com os alunos, deixa piscar. Está errado. Um professor que permite que o aluno jogue cocada na cabeça dele, bolinha de gude, ele fica, coitadinho. Esse é um da besta, ele peca. O professor que não punha aluno peca. Papai que bate nos filhos, está errado. Papai que nunca recrimina os filhos, está errado. Todas as coisas têm que ter equilíbrio. Claro?
Tudo bem? Então Nosso Senhor mandou os mandamentos que haja. Está entendendo, né, Igor? Isso é fácil. Então Nosso Senhor mandou que nós tivéssemos equilíbrio em todas as virtudes cardeais. Certo? Os mandamentos todo mundo tem que obedecer. Todos os mandamentos. Certo? Mas, além dos mandamentos, a gente pode fazer alguma coisa mais. Então, Nosso Senhor deu os mandamentos para todo mundo e deu conselhos de perfeição. Os mandamentos são para todos. Os 10 mandamentos são para todos. Também para os padres, viu? O padre é obrigado a seguir os mandamentos. Tá certo? O padre se exibe na missa. Pecou. O padre imita a mocinha no falar. E eu gosto disso. Ixi, pecou. Claro não. Tudo bem, não? Esses são os mandamentos, são para todos. Mas os conselhos, conselho não é obrigado a seguir. Conselhos só para alguns. Certo? São conselhos de perfeição. Nosso Senhor deu 3 conselhos de perfeição. Então, primeiro, pobreza. Segundo, obediência. E castidade. Nosso Senhor não quer que todo mundo seja pobre. Tá? O amigo dele, Lázaro, era muito rico e muito santo. Abraão era muito santo e muito rico. Claro não? Está entendendo? A gente favelada é que é muito ruim. A gente rica é que não presta. Claro não? A gente não é bom ou ruim por causa do dinheiro. Tá certo ou não? Compreendeu, filho? Não é o dinheiro que nos dá virtude, nem conhecimento. Uma pessoa ignorante pode ser muito santa? Pode. Uma pessoa que é muito inteligente pode ser criminosa? Pode. O diabo sabe muito. É muito bom. Tá? Santo Tomás sabia muito. É muito bom. São Francisco, ele era contra a riqueza? Queria que todo mundo fosse pobre? Não. Só alguns iam ser pobres. Então, tá certo não? Para nós, o Senhor diz para o mundo, aqueles que querem ser perfeitos, tem que dar tudo para os pobres e seguir. Tem que ficar pobre completo. Certo? Por amor de Deus. Se todo mundo desse tudo para os pobres, tinha pobre? Não, aí o pobre ficava rico, então tinha que dar para outro. Ficava um trocador aí. Uma palhaçada. Isso é só para alguns. O padre, o frade faz voto de pobreza. Frade, não padre. Faz voto de pobreza. Então ele tem que dar tudo para os pobres. Não pode ter conta bancária. Uma vez um padre discutia comigo, dizendo que devia ter reforma agrária, etc. Ele estava vendendo automóvel. Não sei o que, a igreja tem que ser pobre. Eu falei, a igreja tem que ser pobre? Por que você não começa a dar o seu automóvel para os pobres? E vai a evangélica até. Claro, você não queria, né? Tá? Absurdo. Então, Nosso Senhor mandou que alguns renunciassem à riqueza, pelo amor de Deus. E outros renunciassem à própria vontade, obedecer. E outros renunciassem à família, não se casando, pelo voto de castidade. Claro? Então, aqui são 3 votos. O voto de pobreza, o voto de obediência e o voto de castidade. Se todo mundo fizesse voto de castidade, o que acontecia com a humanidade? Cada um tem cabimento, certo ou não? Por isso a igreja tem um matrimônio. Para os frades e para os padres tem voto de castidade. Para o povo tem o casamento. Nem todo mundo é obrigado a não casar, certo? O padre não casa para poder fechar mais apostolado. O voto de obediência é para dominar a própria vontade, não querer mandar em tudo, claro? Se ninguém manda em nada, fica anarquia. Eu só mando, tá claro ou não? Sempre mandei, são muitos mandão. Entendeu? Não? É bom que tenha alguém que mande. Tá certo? Porque se todo mundo obedece, alguém vai mandar? Então, com relação à comida, tem 2 erros. O que come demais é guloso. O que não come nada, morre e se mata. Os budistas fazem isso. Se matam e não comer. Vamos diminuir a comida, vão secando, ficam desse tamanho, depois fica exposto numa vitrine no Japão.
E eles se contentes de ser expostos a vitrine, porque ficaram sem comer. Pecado mortal. Se eu fico sem comer ou morrer, pequei, suicida. Certo? No vinho é a mesma coisa. Se eu tomo demais, sou bêbado. Se eu nunca tomo e condeno, estou contra Cristo. Cristo não fez vinho? Ele fez vinho bom. Claro. Então, na questão da castidade, tem dois erros. Primeiro, todo mundo tem que praticar castidade em grau absoluto. Ninguém pode casar. É errado. Outro erro. Amor livre. É errado. Certo? No dinheiro. Ninguém pode ter terra. Ninguém pode ter propriedade. É errado. Todo mundo é comunismo. Tudo tem que ser de um só. Também está errado. Claro ou não? Na obediência é a mesma coisa. Se todo mundo obedece, não tem quem manda. Não existe obediência se não tem alguém que manda. Alguém tem que mandar. Claro? Então Cristo não é contrário que alguém mande. Não é contrário que alguém case. Não é contrário que alguém tenha dinheiro. Tá, Maria? Certo? Por isso o demônio sempre joga as pessoas no inferno, exagerando de um lado ou de outro. Por exemplo, exibir a religião. Está errado. Ter medo de mostrar que é católico. Está errado. As duas coisas estão erradas. Está claro? Exibir-se está errado. Esconder está errado. Está claro? Tudo bem? Está bem até aqui? Então, nós vamos pegar nós estamos conversando a história da igreja e vamos pegar a primeira heresia, as primeiras heresias que surgiram. As primeiras heresias, que é de doutrinas falsas, que surgiram no começo da igreja. Vamos tratar de várias delas. É uma coisa complicada. Hoje em dia, diz um padre muito bem, o que me contou foi o Pascoto, o padre Aderido, o IBP, disse uma coisa muito boa. Hoje se pensa que pecado são pecados contra a caridade. Roubar, matar, etc. Pecado contra a fé não tem. Pecado contra a fé não é pecado contra a caridade. Negar que o Papa é Papa é muito mais grave, certo? Do que o pecado contra a caridade. Certo? E hoje em dia ninguém vive os pecados. A Igreja Católica foi odiada desde o começo pelo demônio, que perseguiu a Igreja de duas maneiras. Pela violência, mandando os imperadores romanos massacrar os cristãos. Segundo, pela formação. Então, o demônio persegue a Igreja de duas maneiras. Ou pela violência, fazendo perseguições de morte, ou então pelas doutrinas mais. Hoje a igreja é perseguida. Aonde? Aonde? Posso ouvir, mas aonde? Na televisão. Na televisão só assistindo a mentira. Na música. Só assistindo o mal. Aí Gori viu agora um decreto saiu na França. Mas foi feita uma lei esses dias na França, proibido deixar criança assistir televisão até 3 anos de idade. Que quando a criança assiste televisão até 3 anos de idade, destrói o cérebro. Veja os deputados. Claro? Interessante. A televisão persegue a igreja, porque ensina o mal. Quem mais persegue a igreja? Os padres, muitos padres na igreja, que ensinam só coisas erradas, que dão mau conselho, que permitem que na missa se toque rock. Cristo está morrendo na missa, toca-se rock no Calvário. Imagina, coisa de louco. Coisa de louco. Está entendendo? Então, no começo da igreja, a igreja foi perseguida pelos imperadores romanos e pelo demônio que inspirava doutrinas erradas. Logo no começo, se conta nos Atos dos Apóstolos, eu não me lembro qual é o capítulo, eu creio que é capítulo 8, eu acho que é. Você não sabe o que eu vou falar? De quem? Do Simão Marcos? Não, de Ananias e Safira. Já ouviu falar disso ou não? Então se diz lá que os primeiros cristãos em Jerusalém punham tudo em comum. Tudo em comum. Ninguém era rico. Estava certo isso?
Estava errado. Por quê? Está se dizendo que ser rico é pecado. Está errado. Se põe tudo em comum, ninguém tem nada. Mas se põe tudo em comum, todo mundo fica com alguma coisa, né? Está errado. O voto de pobreza era só para aqueles que iam ser religiosos, monges. Fazer todo mundo pôr tudo em comum é falso. Mas é mentira, então, que a igreja fazia isso no começo. Os padres hoje dizem isso. Que em Jerusalém, todo mundo tinha tudo em comum. Ninguém tinha propriedade. Que a igreja era comunista. A igreja era comunista. Tudo em comum, daí vem comunismo. Era comunista. Os padres repetem isso continuamente. Isso é falso. Então se conta que em Jerusalém muitos cristãos punham tudo em comum. Está nos Atos Apóstolos. E logo em seguida se conta um fato interessante. De Ananias e Safira. Então conta lá nos Atos Apóstolos. Você sabe que aqui uma Bíblia aí no... Então, Ananias e Safira, conta a Bíblia o seguinte, que havia um casal chamado Ananias e Safira, e eles tinham um terreno. Ah, você está aí, filha, muito bem. Eles tinham um terreno. E então combinaram de vender o terreno e dar tudo para os apóstolos. Mas não queriam dar tudo. Venderam o terreno por X e combinaram de ser para São Pedro que tinham vendido por Y, para ficar com um pedacinho do dinheiro. Claro. Certo? Então, venderam o terreno e entregaram o dinheiro para São Pedro. Ananias entregou. E São Pedro disse para ele, Ananias, não é verdade que o campo era teu e que você não precisava dar? Não é verdade que o dinheiro era teu e você não precisava dar? Porque você mentiu. O pecado dele não foi de segurar o dinheiro para ele. O dinheiro era dele. O pecado dele foi de mentir. Pois São Pedro diz, e porque mentisse ao Espírito Santo, estão ali apóstolos que estão de levar morto. Ele caiu morto no chão e 4 cristãos pegaram ele e levaram para o cemitério. Daí chegou a mulher dele, Safira. E São Pedro disse, diz mulher, por quanto vendeste o campo? Ela, por isso. E São Pedro disse, os que levaram o teu marido estão voltando e vão te levar também aqui. Porque mentiste com o Espírito Santo. Então o que diz São Pedro? Que Ananias e Safira não eram obrigados a dar o terreno. Não eram obrigados a dar o dinheiro. Está claro ou não? Então é mentira que todos tinham por tudo em comum. Alguns punham tudo em comum, que faziam voto de pobreza, mas não todos. Está claro isso ou não? Deu para entender? Você marcar tudo isso aí, filha, não lê a Bíblia, viu? Olha para mim. Não lê a Bíblia. Isso, mas sai andando com a Bíblia na mão. Isso é ruim. Quem anda com a Bíblia na mão é protestante. Protestante. É condenado pela igreja, o jansenismo, dizer que todos os católicos têm que ler a Bíblia. Porque como que isso vai ler a Bíblia? Eu dou um livro de química para todo mundo. Vai sair explosão por todo lado, né? A pessoa não entende. Tá certo ou não? A Bíblia é mais explosiva que livro de química. Isso faz um mal enorme, porque a pessoa pensa que entendeu, e não entendeu nada. Tá claro isso? Então, capítulo 5, do Ananias e Safira. No Apocalipse, quando Cristo fala da primeira carta do Apocalipse, falando dos primeiros cristãos, diz Nosso Senhor, isso tem de bom, que odeias os nicolaítas, que eu também odeio. Pode odiar alguém? Pode. Nosso Senhor tem que elogioso para os cristãos. Isso tem de bom, que eu odeio os nicolaítas, que eu também odeio. Quem não odeia o pecado não presta. Claro não. Então tem que odiar os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas cometiam um pecado contra isso. Nicolau era um padre, um diácono, que dizia
que Cristo mandou dar tudo para todos. Então, dizer, quando você recebe uma visita, tem que entregar a mulher para o visitante. Amor livre, abuso da castidade. Os que dizem que em Jerusalém tudo era de todos, comunismo, abuso contra a pobreza. Os que dizem que devia ter igualdade completa, ninguém manda, todos são iguais. Abuso contra a obediência. Para ter obediência, tem que ter alguém que manda. Está claro? Então, os primeiros hereges, os primeiros inimigos de Deus, todos erraram nesse ponto. Então, essa escritura fala de alguns deles que erraram. Nicolau, o diácono Nicolau, foi pelo amor livre, contra o casamento. Contra o casamento. Ia ser deputado hoje. Não? Tudo bem? Amor livre, hã? O que tem? Ah, pois não. Amor livre. Isso é um absurdo. É um absurdo. Os que dizem a teologia da libertação hoje vai ser pobreza total. Mas naquele tempo também tinha visto. Então, se dizia que pobreza total. Os ebionitas. Ebion defendia pobreza geral. Pobreza geral. Todo mundo ia ser pobre. Todo mundo pode pobreza. Errado. Ebion era um judeu. Certo? Tudo bem? E vários deles defendiam, eles todos defendiam a igualdade. Não tem que ninguém mandar. Todo mundo é livre. Então, é falso tudo isso aqui. Na Sagrada Escritura, nos Atos Apóstolos, então, se condena Ananias e Safira, não porque tinham terreno, que tinham propriedade, mas porque mentiram. Está claro ou não? Então, não havia comunismo entre os cristãos. Isso é falso. Em Jerusalém houve um exagero. Muita gente queria fazer o voto de pobreza. Então se exagerou tanto que se pensa que tinha comunismo. São Pedro diz, não, o campo era teu, você não sabe entregar. O dinheiro é teu, não podia entregar, não sabe entregar. Porque mentiste a Deus, o pecado foi de mentira e não de valer. É claro? Então era lícito ter dinheiro. Mas como havia esse exagero entre os cristãos, por influências heréticas, se pensava que ia ter um comunismo entre os cristãos. O resultado é que os cristãos de Jerusalém estavam sempre na miséria. Porque se ninguém tinha dinheiro, estava sempre na miséria. E São Paulo era obrigado a coletar dinheiro entre os outros grupos cristãos de todo o império para sustentá-los em Jerusalém. Está entendendo? Estavam sempre na pobreza. É claro, um absurdo. Para que haja esmola, é preciso que alguém tenha riqueza. Tá certo? Pois Deus diz na Bíblia, o rico e o pobre se encontraram. Deus abençoa ambos. Deus ilumina todos, como o sol. Certo? O sol ilumina todos. Então é falso que havia comunismo em Jerusalém entre os cristãos. Os padres que dizem isso são mentirosos. Então nós vamos ver os primeiros hereges. Sim, eu citei a Bíblia. Sim, não, estou dizendo agora. Está nos livros sapienciais. Depois tem também os livros sapienciais, escuta lá. A pobreza é péssima no dizer do ímpio. É o pecador que condena a pobreza. Não, o senhor quis ficar pobre a vida inteira. A pobreza não é péssima. Se a pobreza fosse péssima, a riqueza seria ótima. Em vez não. A riqueza é porque ele não vinho. Tomou demais e bebedor. Ou pode se bebedar com pinga ou com dinheiro. Claro. Deu para entender? Certo? Tudo isso é mesmo. Havia outros pontos que podiam haver exagero. Por exemplo, o milagre. No milagre, tem dois exageros com relação ao milagre. Não existe milagre. Claro, é a descrença. Outro, tudo é milagre. Está claro ou não? Isso é falso. Essa igreja Paz e Amor aí, como que é esses pastores protestantes. Davi Miranda. Davi Miranda que cura, etc. Uma palhaçada. Bota aí para mim. Olha aí. Vê se isso. A Bíblia é um livro.
Cristo não se encadernou, Cristo se encarnou. Cristo não dá dentro da Bíblia. Quem considera que Cristo, a palavra de Deus está lá dentro, que Cristo está lá dentro, esse está acreditando que Cristo se encadernou, né? A Bíblia não é o Deus. Na hóstia está Deus, na Bíblia não. Na Bíblia está o pensamento dele, ele não. Está entendendo? Está bem entendido isso? Eu se joguei para acabar com a idolatria da Bíblia que se quer esparramar hoje. A hóstia tem que ser respeitada. Tá? O Senhor está presente em nós, pessoalmente. Na Bíblia não. É um livro. Lá tem verdade. Mas ele não está lá presente. Tudo bem? Então, o milagre. Pode ter dois erros. Tudo é milagre. Certo ou não? Outro, nega todo milagre. São dois erros. Na renovação carismática, se pensa que tudo é milagre. Vai curar o padre lá, cura da paralisia, da gagueira, etc, etc. Tudo palhaçada. Tudo palhaçada. Por exemplo, quando é paralítico, o fulano faz uma bênção, o fulano começa a andar. É cura? É milagrosa? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Eu conto para vocês um caso aqui no Campo C. Que o casal de velhos, entrevados, estavam paralisados, já muito velhos, não podiam mais andar. E tinha um filho que era louco. Morava numa casinha, aqui no Aeroporto Barbosa. Tinha 2 quartos, cozinha, e tinha um quintalzinho lá, e tinha uma escadaria de cimento, daquele, sabe que pronto, quando cai, que é para rachar o coco. Tinha 35 degraus até chegar no quartinho lá, para guardar coisas trágicas, né? Então, moravam os 2 velhos, moravam outros filhos. E tinha, um dos filhos era louco. À noite, quando os filhos voltaram do trabalho, encontraram os velhos paralíticos fechados no quartinho lá em cima. Vamos lá, o que aconteceu? O Zé deu a loucura nele, pegou uma faca, nós saímos correndo, depois não sabia descer. Claro, o medo de morrer, o Zé veio com a faca, os 2 que estavam paralisados se mexeram rápido. Um outro caso. Isso aconteceu também. O senhor está passando uma rua. Escuta aí, Igor. Só para você compreender. Olha aqui. Igor, escuta só que interessante. Você vai gostar. Uma história interessante. O velho está andando numa rua lá e de repente escutou chamar. Plínio, Plínio! Ele se virou. Olhou para um muro altíssimo. Tinha um velho lá em cima do muro. Falei, ué, o que você está fazendo aí? Como é que você vê aí? Oh, não sei. Um cachorro correu atrás de mim. Quando eu vi, estava aqui. Depois não sabia descer. Então, o medo pode fazer um paralítico mexer as pernas. É claro ou não? Se o fulano casado com e tem uma sogra daquela, é claro, a sogra pega a faca, o paralítico sai correndo. Muito bem. Nem tudo que é extraordinário é milagre. É claro? Nessas igrejas protestantes não pode ter milagre, porque Deus não aprova milagres em hereges. Quem faz milagre é Deus, não é falso. Certo? Naquele tempo, como os cristianos também se exagerou nisso. Alguns queriam fazer milagres à torta e direito. Outros negavam o milagre. Os fariseus negavam os milagres de Cristo. Claro? Outros exageravam. Qualquer coisa é milagre. É falso. Está bem entendido isso? Então apareceram uma porção de seitas heréticas que diziam isso. Certo? Os nicolaítas defendiam o amor livre contra o casamento. O amor para os outros deve ser tal que dá tudo para os outros, até a mulher e as filhas. Pecado grave. Claro, pecado gravíssimo. Cristo condenou. Eu odeio os nicolaítas. Então o amor livre e o divórcio foram condenados. Ebion era um judeu que pregava o comunismo. Tudo é de todos. Ele foi condenado. Ele dizia que a propriedade era um mal. Porque ter propriedade é ter uma terra, ter uma casa, ter um apartamento, hoje, né? Ter um automóvel hoje. Ter uma televisão, ter um relógio, ter um copo, ter um móvel. Toda propriedade é material. E eles diziam que a matéria não presta. Então não pode ter propriedade. Certo ou não? Também ter filhos. É produzir matéria. A matéria não presta, então a mulher não podia ter filhos. Não podia ser matéria, vai produzir matéria. Então,
houve uma porção de hereges que eram contra o casamento e pelo amor livre. E pelo aborto. Não podia ter, amor livre, mas não pode ter filhos. Então produziu o aborto. Desde o começo do cristianismo. Tá claro? Tudo bem? O capítulo 8 dos Atos Apóstolos conta uma história interessante. Certo? É de... Isso, está aqui. O diácono Filipe desceu a uma cidade chamada, porque em Jerusalém tinha matado Santiago. Então os cristãos fugiram. Ele foi para Samaria. Samaria era um lugar que era os judeus misturados com assírios. Eles não seguiam a doutrina do correto. Filipe desceu a uma cidade de Samaria e se pôs a pregar o Messias àquela gente. E as multidões aderiam unanimemente às palavras de Filipe, ao ouvi-las e ao ver os milagres que ele fazia. Muitos eram, de fato, os possessos de espírito impuros, dos quais os diabos saíram, saltando altos gritos. Numerosos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Hoje tem possesso? Só naquele tempo tinha processo, agora não tem mais, né? A Universal tem um monte. Quem? A Universal. A Universal. Tem um monte. E é dos católicos, não tem? É mais difícil de se ver. Não, filho, está bem enganado. Está bem. É pelo menos o que se representa, né? Não, não quero representar. Está cheio de gente que passa por louco e é processo. É uma curva. Leva a processo. Havia já antes na cidade um homem chamado Simão, que exercia artes mágicas. Então, existe magia. Aqui você está cuidando. Tem magia. O que é magia? A magia é por meio de um ato, produzir um efeito maior do que a causa. Uma feiticeira sobe na vassoura e sai voando. Uai, não é bom, hein? Pode acontecer isso ou não? Pode ou não pode? Não pode, é proibido pela lei do trânsito, né? Tá bom. É proibido pela lei do trânsito. Mas não pode acontecer. Se a feiticeira combina com o diabo, escura a vassoura, se me carrega. Ele carrega. Claro que pode. Claro que pode. Tinha aqueles falando da sogra. Então dizia que a sogra, minha sogra é um diabo, minha sogra é um demônio, Deus me livre. A minha que é, a minha é Lúcifer. É o carnaeta do Estado, tá certo? Com o chip disfarçado. Minha sogra é muito boa, cai no céu. Como cai no céu? Quebrou a vassoura. A magia. O que é magia? Fazer um ato que não pode produzir um efeito e obter aquele efeito. Então, quebra 2 ovos numa frigideira e fica a frigideira cheia de sangue e aparece um diabo. Estou contando um fato real. Pega um boneco, transpassa com agulha e mata o fulano de distância. Claro que transpassa o boneco não mata ninguém de distância, mas é um filho de diabo. Ele pega esse boneco e se mata, a pessoa vai e o diabo paga. Imagina, isso está aqui nessa escritura. Claro que se vocês forem perguntar para o vigário, ele vai dizer que não dá. O padre Quevedo. Hã? O padre Quevedo. Padre Quevedo, é isso? Está aqui nessa escritura. Simão, mago, ele fazia magia. Claro. E vendo Filipe que fazia coisas poderosas, não? Se interessou bastante. Então, e daqui está no escritura. Entendia que era um grande personagem. Todos, desde o mais pequeno ao maior, aderiam a Simão Mago, dizendo: este homem é a força de Deus. Tá? Chamada a grande potência. Aderiam a ele pelo fato de os vir assombrando. Havia bastante tempo com as artes mágicas. Então esse Simão Mago é o primeiro herege. Ele vai aderir também a São Pedro. Quando ele vai ver São Pedro fazer grandes milagres, ele vai tentar São Pedro. Ele se aproxima de São Pedro e diz: sim, como faz isso? Ele fala:
pensava que era como na revelação carismática, que se ensina a falar a língua dos anjos. E depois que isso é um dom de Deus. Se é dom, não pode ensinar. Pedia para São Pedro ensinar a fazer milagre. Se dava para ensinar a fazer milagre, não era milagre. Era uma técnica completamente errada. São Pedro então amaldiçoou. E daí veio o pecado chamado de simonia, que é querer comprar o dinheiro, o poder sobrenatural. Então, pagar um sacramento. Deve dar uma esmola, porque o padre tem direito de dizer. Mas, se o padre exige, me paga tanto, eu te caso pela segunda vez, ele está enganando. Se o padre exige, só se objeção se me pagar $10.000, o padre cometeu o pecado de simonia. Um fulano trapaceia para ser nomeado bispo, cometeu o pecado de simonia. Claro? Alguém compra os caviares para ser eleito papa, cometeu o pecado de simonia, está excomungado. Então o pecado de simonia consiste em, por dinheiro, comprar algo sobrenatural, o divino. Deus não se vende. Deus não é fiscal de trânsito. Dá uma cervejinha, tudo bem. Não é assim. Deus não se vende. Vou dizer assim, ó. Deus não se vende. Querer comprar Deus é pecado gravíssimo. Tá? Em São Pedro amaldiçoou Simão Mago. Daí vem o nome do pecado dele, simonia, que é comprar o sobrenatural. São Pedro amaldiçoou ele. Depois se conta que quando São Pedro foi a Roma, Simão Mago foi também. E fazia proezas enormes em Roma. Conta. Não se tem certeza. Fala-se que um dia São Pedro estava pregando e fazendo milagres, e então ele também fez um milagre. Ele saiu voando, Simão Mago. Voava. Tá certo? Isso provavelmente é uma lenda. Não é aconteceu de verdade. Mas como distaremos, se não é verdade, é muito bem achado. Então se conta que São Pedro rezou, depois estava voando, deu uma pane, né, aquele pisou de repente e se trepou até o fim do mundo. Claro, morreu. Morreu. Então, Simão Mago autorizou. Tá? Ele não ficou padroeiro dos paraquedistas. Desceu sem paraquedas. Ele é o padre que quis ir para o céu de bexiga. Era o único jeito de ir para o céu. Arranjou 1000 bexigas no seu dia e foi para as profundas. Bem, também então, o pecado de simonia é querer comprar o sobrenatural. Esse Simão Mago, então, era um feiticeiro. É possível voar ou não? Um homem sair voando? Não. Não dá. Não dá. Entretanto, há casos de que pessoas voam. Em 1923, na Itália, uma mulher, a gente está jogando futebol em frente à igreja, que era um morro, e a igreja está chegando ela com o marido numa carroça, aí ela sai voando para a igreja, os cachorros uivam de pavor, as galinhas apavoradas correm por todo lado, todo mundo foge, ela vai voando e aterriza na igreja. Dentro da igreja, num banco, ela fica no espaldar do banco, com as mãos e os pés grudados assim, uivando que nem um lobo. Pois ela começava a encher, ficava uma bola enorme. Pois esvaziava, enrolava-se que nem uma folha de papel, que nem uma folhinha de papel. Tudo enrolado, com os ossos e tudo. Claro que não dá. Deus faz esse milagre? Não. Porque é um milagre estúpido. Agora, alguém que quisesse a sacramenta voar, para mostrar que tem poder, isso não pode vir de Deus. Porque é um exibicionismo. Claro? O milagre que Deus faz é sempre para confirmar uma verdade. Veja Nosso Senhor. Para que conheçam que o Filho de Deus tem o poder de perdoar os pecados, toma o teu leito, levanta e vai para cá. Quando se toma o leito, levanta e para cá. Claro ou não? Mas para provar que ele podia perdoar os pecados. Tudo bem? Então, um falso milagre
se nota pelo exibicionismo. Fazer a caneta voar não traz verdade nenhuma. É uma tolice, é uma exibição, uma vaidade. Claro não. Isso é do diabo. Todo milagre exibido é do diabo. Tudo que é exibido não vem de Deus. Tá? Então Simão Mago voava. Isso não vem de Deus. O diabo transportava. Tá certo? Eu conheci casos, a pessoa sobe na parede e anda no teto. Isso não existe. É o diabo. Claro. O demônio não gosta de fazer proezas assim, porque se percebe que ele existe. O diabo não quer fazer aparecer que existe, ele quer enganar que ele não existe. Claro. Então Simão Mago era um homem entregue ao demônio, que fazia coisas horríveis. Certo? Esse Simão Mago se atribuiu a ele uma doutrina. Então se disse que ele ensinava uma doutrina. Essa doutrina é da seita de Simão. Ele se dizia o Messias, ele andava com uma prostituta. Tá bem? Ele andava com uma prostituta chamada Helena, que ele tinha encontrado num prostíbulo da cidade de Tiro. E ele tirou do prostíbulo e andava com ela, dizendo que ela era a sabedoria de Deus. E ela era a ovelha perdida que falava a Cristo. Então era o pensamento de Deus. E ele, Simão, era a grande potência de Deus, o intelecto de Deus. Nossa, claro. Então desenvolveu toda uma teoria e foi deixado um livro com coisas boas, certo? Fala-se dele num livro falso, Atos do Apóstolo Tomé. Esse livro é falso, não é que o Tomé é coisa nenhuma. Lá se conta qual é a doutrina de Simão Mago. É uma doutrina estranha. Uma doutrina estranha. Eu vou expor a doutrina. É uma doutrina complicada. Certo? Eu vou expor rapidamente para que entendam alguma parte, saibam. Os que estão vindo a aula minha pela primeira vez vão só ter informação. Os outros que são alunos mais velhos, que já viram aula de nós, vão compreender mais.